Dificuldade de lembrar da minha infância e as fotos foram um refúgio para mim. Minha mãe gostava bastante de foto. Essa foto aqui é carregada de lembranças. Apesar de eu não ter lembrança desse dia exatamente, mas eu lembro de tudo aqui que foi dito no decorrer da minha infância. A pessoa que está me carregando, meu padrinho, os meus pais. Cada foto aqui me lembra tanta coisa da minha infância. A minha irmã, como eu gostava dessa piscina. Nossa, eu era apaixonada com essa piscina. Ficava horas e horas nadando aí. Sempre fui uma menina muito na minha, então eu me refugiava nos meus pensamentos. Eu acredito que aqui eu tinha 1 ano. Essa daqui é uma foto importante para mim, que foi a fase da baixa autoestima. Por volta dos meus 8, 9 anos, eu tinha uma dificuldade de gostar de mim. Eu sou a Érica Carla Oliveira Nascimento. Talvez você me conhece por Érica Nascimento. Eu não gosto que me chama de Érica Carla. Isso tem a ver com a minha infância. Eu sou uma mulher como você, eu sempre te pergunto quem é você. E quando a gente está no divã, quando é você para contar a sua história, nós acessamos algumas memórias. E eu quero dividir com você a minha história. Como eu cheguei até aqui? Eu tenho 30 anos, sou natural de Belo Horizonte, Minas Gerais. Tenho 2 filhos, um menino de 10 anos e uma menina de 6 anos. Érica e Laura. Eu já sonhava com esses nomes antes mesmo de casar, de engravidar. Desde a minha infância, o meu boneco se chamava Érica e a minha boneca se chamava Laura. Eles são a realização de um sonho na minha vida. Sou casada há 10 anos, conheci meu marido na porta da igreja e você vai entender um pouquinho dessa história aqui. Eu estudei em escola pública a minha vida toda, venho de uma família humilde, de origem simples, mas a minha infância é regada de alguns acontecimentos que muitas vezes eu não conseguia lembrar. E o que me ajudou a lembrar são as fotos. Eu sempre gostei de ver fotos. Eu venho de uma família onde sou eu e mais uma irmã. Os meus pais são simples, humildes. Eu cresci no bairro Jardim Vitória, aqui em Belo Horizonte. Vivi lá por muitos anos, casei lá, engravidei lá. E hoje, para chegar até aqui, para te contar a minha história, eu tive que percorrer um longo caminho. Eu vivi em depressão por 10 anos. O meu primeiro diagnóstico de depressão eu tinha 19 anos. Eu lembro que eu era uma menina muito travada, muito tímida. E eu passei por alguns acontecimentos na minha vida, alguns episódios de bullying. Eu sofri alguns abusos, alguns tipos de preconceitos. Eu tinha muita vergonha de falar, eu era muito insegura, medrosa. Eu comecei a engordar quando eu tinha uns 7 anos, porque eu comia os meus sentimentos. Eu não gostava de mim. Eu tinha muita dificuldade de me olhar no espelho. Eu não gostava da minha voz, do meu cabelo, do meu jeito de andar. Eu me sentia muito inferior às outras pessoas. A minha família é uma família muito falante, um pessoal que fala alto, pessoas que gostam de cantar, de dançar, e eu nunca me encaixei naquele lugar. Eu lembro que eu ia para as festas de família e sempre me sentia o patinho feio. As minhas primas sempre gostaram de dançar. Você lembra do Ruge, do El Chan? Bem antigo, né? Eu sempre quis dançar, gente, mas eu nunca consegui dançar, porque eu tinha muita vergonha do que iriam falar de mim. Eu até tentava me encaixar, gaguejava, tinha dificuldade de me impor, de falar sobre mim, de falar dos meus sentimentos. Eu sou uma das mais novas da minha família, então quando eu ia falar, as pessoas costumavam debochar de mim, porque às vezes eu gaguejava. Quando eu ia comer, eu às vezes deixava cair comida na roupa, coisa de criança, e aquilo era o deboche da família. Geralmente me tiravam pro Cristo, sabe? Aquela pessoa que vão te zoar, que vão pegar no pé. E eu não levava muito bem isso, eu me sentia excluída. E tudo isso me marcou profundamente. Eu cresci, comecei a trabalhar muito nova, 16 anos, meu primeiro emprego foi no Bob's. Para você ter noção o quanto que eu era tímida, eu lembro que fazia parte do uniforme usar um boné. E eu colocava o boné bem na frente do meu rosto para que ninguém olhasse para mim, pois eu me sentia muito inferior. Eu me envolvi com algumas coisas na minha vida que eu não me orgulho. Eu tive um breve envolvimento com drogas na minha adolescência, por volta dos meus 15 para 16 anos, querendo chamar a atenção dos meus pais, pois foi exatamente nessa época que meus pais se divorciaram. E muita coisa mudou na minha vida. Eu vinha de uma família onde meu pai era minha matriz. Eu sempre tive uma ótima relação com meu pai, mas a minha relação com a minha mãe nem sempre foi muito boa. E quando os meus pais se separaram, eu senti que eu estava perdendo meu porto seguro. E eu fiz de tudo para chamar a atenção. E foi aí que eu me envolvi com drogas, comecei a andar com pessoas que não eram de boas influências e eu fui caindo em um poço bem profundo. Nesse momento, eu já tinha tentado tirar a minha vida pela primeira vez. Foram 5 tentativas de suicídio.
Eu lembro que eu tomava remédio, eu ia dormir chorando, eu era uma adolescente muito triste. E nessa época eu comecei a buscar algo que me preenchesse. Primeiro foi as drogas e não deu muito certo porque eu não me viciei, graças a Deus. Mas eu também busquei amores. Me envolvi com vários rapazes que machucaram o meu coração e nem neles eu encontrei amor. E nessa época eu comecei a passar por alguns abusos psicológicos e morais. E eu separei essa foto aqui. Essa foto me representa tanta coisa, me faz acessar algumas memórias inconscientes que muitas vezes eu reprimi. Eu sofri alguns abusos na minha vida e o primeiro que eu tenho consciência foi com 5 anos. E eu quero contar isso para vocês com detalhes nesse vídeo, para que você entenda a raiz da depressão, que meu problema não era simplesmente a depressão, mas tudo que estava escondido em camadas dentro de mim, que me fizeram pensar em tirar a minha própria vida 5 vezes.